Irmãos, e para começar o estudo, nós vamos hoje falar acerca dos valentes de Davi. Eu convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias. No texto vai ser agora projetado 1 Crónicas, capítulo 11, versículo 10. Bem, 1 Crónicas, capítulo 11, e vamos ler, então, o versículo 10. Diz assim: E estes foram os chefes dos poderosos ou dos valentes que Davi tinha e que o apoiaram fortemente no seu reino, com todo o Israel para o fazerem rei, conforme a palavra do Senhor no tocante a Israel. Bem, vamos ainda orar ao Senhor. Nosso Deus, nós voltamos a orar a Ti, Senhor, sabendo que nesta manhã Tu tens algo para falar connosco. E nós Te pedimos que nós possamos, através deste estudo, ouvir a Tua voz, entender mais algo acerca daquilo que Tu tens para a nossa vida. Nós Te pedimos assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podemos nos sentar. Irmãos, eu pelo menos lembro-me quando me converti, durante ainda alguns anos, nós às vezes temos uma ideia de que a salvação é Deus pegar em nós, tirar-nos dos problemas que estamos a viver e colocar-nos assim numa espécie de redoma, de lugar tranquilo, em que nós não vamos ter mais problemas, em que Deus vai de repente resolver os nossos problemas, ajudar-nos nos nossos projetos, nas nossas ambições, nos nossos sonhos, ajudar-nos a cumprir os nossos desejos. E às vezes nós nos deparamos, na nossa caminhada, de repente, com uma realidade que é bem diferente. E nós ficamos um pouco como o povo quando saiu do Egito. O povo quando saiu do Egito também pensava isso: olha, Deus vai nos tirar aqui do Egito, vai nos levar para uma terra boa, conforme o Senhor diz, e a nossa vida agora vai ser só facilidades. Então eles estavam, de certa forma, até bastante entusiasmados com esta ideia. No entanto, a primeira dificuldade, eles depararam-se com esta verdade. Deus tinha uma bênção para eles, de facto, tinha uma salvação, mas eles tinham que batalhar e tinham que lutar por ela. Bem? E nós vemos essa desilusão num texto que eu pedia que fosse agora projetado, para nós lermos, que nós encontramos em Números. Quando eles, de repente, perceberam que lá na terra que manava leite e mel, que havia lá gigantes, que havia lá, que os povos que lá estavam mais bem armados do que eles, que aquilo não ia ser fácil, que eles iam ter que batalhar, que alguns deles corriam o risco de morrer, de ficar sem uma mão, sem uma perna, sem um braço. Estou aqui, se calhar, já a desanimar alguns irmãos. Então eles de repente perceberam esta realidade e eles ficaram muito zangados contra Moisés e contra Arão, e eles disseram o seguinte: e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: se morrermos na terra do Egito, se morrermos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Mas então, às vezes nós temos esta situação. Nós, de repente, começamos a ser chamados para sair da nossa zona de conforto, se podemos assim dizer, para evangelizar,
Ontem, por exemplo, fomos chamados, se calhar alguns irmãos já tinham planeado ver um filme na televisão, ter assim um jantar mais prolongado. De repente fomos chamados para fazer uma vigília de 1 hora e nós começamos a pensar, bem, será que eu não estava melhor na minha vida que eu tinha antes de conhecer o Senhor? Eu, afinal, não estava assim tão mal, então agora tenho que me expor aqui, tenho que falar de Jesus aos meus colegas, já não vou poder fazer algumas coisas que eles fazem, vou ser marginalizado, vou ser posto de parte, se calhar vou perder os meus amigos. Então nós começamos a ver que realmente a nossa caminhada para a qual o Senhor nos chama é uma caminhada que é muito diferente de uma vida confortável. E nós fazemos uma pergunta, mas será que é bíblico? Será que é mesmo isto que o Senhor quer de mim? Então nós começamos a ler, conforme nós já tivemos esta aula, a primeira aula, e nós vemos que, de facto, a vida de Paulo, que foi também chamado para este projeto de salvação, foi tudo menos uma vida pacífica e tranquila. Paulo, se fosse uma pessoa dos dias de hoje, ele até ia pedir ao Senhor que lhe desse um seguro de risco, que ele andava aí a viajar, de vez em quando levava umas pedradas, de vez em quando era perseguido, queriam-no matar, era preso. Então Paulo, até se fosse nos dias de hoje, já tentava, se calhar, aproveitar alguns direitos que nós hoje temos. Mas de facto, a vida do crente, e não é só daqueles que lideram, mas todos nós, o Senhor Ele nos chama para uma salvação, que nós temos a certeza da vitória, que o Senhor nos dá essa garantia, mas em que o Senhor, Ele nos diz que nós temos que batalhar e temos que lutar para entrarmos no reino. O apóstolo Paulo, numa das suas primeiras viagens, e quando ele começou a testemunhar, houve irmãos que se converteram, que aceitaram o Senhor Jesus, e esses irmãos começaram a sofrer as mesmas perseguições que Paulo sofria, porque ao se identificarem com Cristo, eles começaram também a ser alvo da mesma hostilidade que o Evangelho ele tinha em relação às pessoas. Então eles começaram a ser perseguidos, a ter problemas, e Paulo e, na altura, Barnabé encorajaram os irmãos a dizer-lhes, olha, atenção, que é através de muitas tribulações e de muitas provas que nós entramos no reino dos céus. Isto não vai ser fácil, há uma batalha, mas nós temos esta garantia, se nós batalharmos, se nós lutarmos, nós vamos entrar. Os irmãos, reparem o seguinte, este mundo, ele está debaixo de um juízo, nós temos que ter essa noção. Hoje pode-nos até parecer que temos uma vida tranquila, que temos um bom emprego, temos saúde. Irmãos, mas nós, por as coisas que estão a acontecer, nós sabemos que este mundo, tudo aquilo que nós conhecemos hoje, à luz das profecias bíblicas, à luz daquilo que nós já começamos também a ver, nós sabemos que é um mundo que vai terminar. O mundo como nós o conhecemos, este conforto que nós temos, esta estabilidade, esta ordem aparente, tudo isto vai terminar. Agora Deus, Ele nos diz que há uma forma de escapar a este juízo. Este era, aliás, o Evangelho que Jesus pregava, que João Batista pregava. Atenção, o juízo vem aí, o fim vem. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então havia uma forma de escapar, e hoje o Senhor também nos diz que Ele é o nosso Salvador, que Ele tem um caminho de salvação e que nós podemos escapar a este juízo. Agora, isto não significa que o caminho de salvação seja simples. A bênção, a dádiva que o Senhor nos dá é nos salvar. Agora, o Senhor não diz que essa salvação é um processo que seja fácil e confortável. Amém? Através deste relato dos valentes de Davi, nós podemos entender um pouco qual eram as escolhas que estes homens eles fizeram. Os irmãos reparem que Davi, a determinada altura, ele tornou-se um fugitivo, um homem perseguido de morte pelo rei Saul. E então estes homens, estes valentes de Davi, nós já tivemos uma aula
acerca dos valentes de Davi mais ou menos há um ano atrás. Foi o pastor Tony na altura que deu esta aula. Nós falámos aqui de alguns aspectos. E uma das coisas que foi mencionada é que estes homens, eles eram homens que deixaram o reinado de Saul e eles se juntaram a Davi. A palavra nos diz que havia alguns motivos para isso. Eram pessoas, de alguma forma, já marginalizadas, algumas pessoas endividadas, com problemas, alguns, certamente, que viram em Davi uma nova esperança, algo que poderia mudar o rumo da sua vida. Alguns entenderam também que Deus estava com Davi, que o reino de Saul estava a prazo. Momentaneamente era mais confortável estar com Saul, mas Deus estava com Davi. Eles entenderam isso e foi isso que os motivou a saírem do seu conforto, em que eles estavam ali na cidade com Saul, e irem se enfiar num esconderijo, no meio do nada, sem condições, sem certeza de se havia comida no dia da manhã, sem certeza se eles estavam protegidos contra os ataques dos inimigos que estavam ali à volta. Mas eles tomaram esta decisão, eles entenderam, não, nós vamos estar com aquele com quem Deus está. Houve outra altura em que estes homens eles tiveram também que fazer uma escolha. Quando Davi se aproximou da sua morte, havia aquela questão, quem é que vai suceder a Davi? Houve vários que tentaram suceder a Davi, que se autoproclamaram reis. Um deles foi Absalão. Nós sabemos aquela revolta que houve e depois como ele foi vencido. E, passado algum tempo, houve outro homem que se levantou, que foi Adonias. E a palavra nos diz que aquele homem, Adonias, aquele filho de Davi, ele reuniu alguns apoios, nomeadamente o chefe do exército, que era Joabe, um sacerdote também influente, que era Abiatar, e ele autoproclamou-se rei. E estes homens, estes valentes, eles podiam ter também escolhido o caminho mais fácil de dizer, já que está aqui Joabe com ele, já que este homem tem os apoios das pessoas mais influentes aqui do reino, seria talvez mais confortável nós juntarmos e apoiarmos Adonias. Mas, mais uma vez, estes homens eles tinham o discernimento de entender com quem é que Deus estava. E eles escolheram exatamente ficar do lado daquele rei que tinha sido escolhido e apontado como o sucessor de Davi, que era Salomão. É por isso que nós lemos em 1 Reis, no capítulo 1, no versículo 8, que aqueles homens, Zadok, o sacerdote, Benaia, que era outro dos valentes, Natã, Simei, Raí e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. Amém? Então, estes homens, na realidade, eles tinham uma definição, não era com o homem, não era com aquele líder que parecia ter mais chances de conseguir governar, mas aqueles homens, estes valentes, eles tinham uma característica, é que eles tinham depositado a sua confiança no Senhor. Amém? E, irmãos, isso é algo que nos identifica neste sentido, que eu acredito que cada um dos irmãos está aqui presente, que eles nos estão a assistirem em suas casas. Irmãos, nós não estamos aqui por causa do pastor A, do pastor B, desta pessoa com quem nós nos identificamos mais. Irmãos, nós estamos onde o Senhor está. É essa a nossa definição. Irmãos, é por isso que quando alguma coisa corre menos bem, com alguma pessoa que se desvia até do caminho, como aconteceu com Saul, irmãos, nós não ficamos desamparados, porque a nossa confiança não está no homem. A nossa confiança, ela está no Senhor, e nós sabemos que o Senhor, Ele nunca nos vai desamparar, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, estes homens, a confiança que eles tinham no Senhor, nós podemos ver ainda num texto que nós lemos em Deuteronômio, no capítulo 20,
no versículo 1 ao 3, que era aquilo que o Senhor ensinava aos homens quando eles iam para a batalha. Não é? Havia uma orientação do Senhor que, quando o povo tinha que pelejar, e eu volto a repetir aos irmãos, o Senhor não nos chamou para ficarmos sentados no nosso banco, o Senhor não chamou Israel para ficar passivamente à espera que a terra lhes fosse concedida, para uma vida sem problemas, sem lutas, sem batalhas. Mas as batalhas vão vir. Mas quando elas vêm, o Senhor tem uma palavra para nós e é essa palavra que eu quero que os irmãos leiam. Então, em Deuteronômio, no capítulo 20, do versículo 1 ao 3, diz o seguinte: quando saís à peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não se amoleça o vosso coração. Não temais, nem tremais, nem vos atemorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para vos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então, era esta promessa que aqueles valentes tinham nas suas vidas. Eles não iam confiados em Joabe, nos outros valentes que estavam ao lado deles. Irmãos, aqueles homens, eles iam para a batalha com estas palavras no seu coração. Eles sabiam, não, Deus, Ele é connosco, Ele vai nos salvar, Ele vai nos ajudar, Ele vai nos livrar. Mas foi exatamente este sentimento e estas palavras um pouco diferentes que Davi disse quando ele foi enfrentar Golias. Ele foi enfrentar Golias, ele disse: olha, tu vens a mim com espada, com lança, mas eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos a quem tu afrontaste. Então, era esta confiança que Davi tinha, que aqueles homens que conheciam a palavra do Senhor tinham. Não, nós temos um Deus em quem nós podemos confiar, que vai pelejar as nossas batalhas. Nós vamos fazer a nossa parte. Nós vamos para a batalha. Mas nós sabemos que há um Deus que nos vai dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Bem? Nós vemos isso na descrição, quando nós vamos ler agora a descrição destes valentes. Nós vemos aqui, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10, que são aqueles valentes que nós já falámos aqui na última aula. Não vamos desenvolver muito mais acerca deles, mas vamos ver aqui alguns aspectos importantes que definiam a atitude e aquilo que estava no coração destes valentes. Então, 2 Samuel, capítulo 23, versículos 9 e 10, diz assim: depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus, ali reunidos para a peleja, quando se haviam já retirado os filhos de Israel. Ele se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. E agora reparem, e naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo voltou para onde Eleazar estava somente para tomar os despojos. Bem? Mas então aqui neste texto nós vemos 2 coisas. O Senhor operou um grande livramento. O Senhor cumpriu a sua promessa. Mas teve que haver um ato de valentia para que o Senhor operasse isto. Amém? Irmãos, se não houvessem estes valentes, se estes valentes não tivessem ali, se o povo de Israel fosse apenas aqueles outros israelitas que nós vemos aqui neste texto, aqueles que fugiram, que se retiraram, ou então aqueles que só voltaram para apanhar os despojos, há aquele tipo de irmão que é assim. Os irmãos, se calhar, vão pensar que eu estou zangado. Mas nós não podemos ser aquele tipo de crente que só vem para apanhar os despojos. Aquele que só vem para as bênçãos. Irmãos, se a obra for feita, se a igreja for formada do crente que só está aqui para apanhar os despojos,
Oh, irmão, eu nem sequer estava aqui a pregar para os irmãos, não é? Porque eu continuava no mundo. Teve que haver um valente que se dispôs para falar de Jesus à minha vida. Não é? Teve que haver valentes, não é? Que estivessem dispostos para que o Evangelho, a palavra da verdade, fosse anunciada neste país. Não é? Naquele tempo em que as pessoas não conheciam a Bíblia, em que olhavam para Deus de uma forma errada, teve que haver valentes, não é? Que se dispusessem, alguns deles até, ao risco da sua vida, da sua liberdade. Se os irmãos conhecerem e olharem para a história do país, foi preciso muitos valentes para nós estarmos hoje sentados aqui. Irmãos, então nós temos que entender isso. Não é? A obra, ela se realiza, irmãos. Não é? Pode haver um conjunto daqueles crentes que são destes, vêm cá só para apanhar os despojos. Pode haver alguns, pode até haver muitos, irmãos. Mas, irmãos, sem os valentes, o Senhor Ele não vai operar um grande livramento. E a pergunta é, para mim, para si, estamos dispostos a ser esses valentes? Estamos dispostos e queremos que o Senhor nos fortaleça para, nestes momentos em que é preciso ser valente, enfrentar o adversário, enfrentar a luta que vem para nos roubar a bênção, ou a luta que vem para nos impedir de levar a bênção a outros? Irmãos, recrutam-se valentes. O irmão quer aceitar o convite? Bem, é o pedido, é a pergunta do Senhor. E eu creio que muitos irmãos, estou a falar isto assim, eu creio que muitos irmãos já aceitaram este convite. Tenho a certeza, por aquilo que nós temos visto, pelas bênçãos que o Senhor já nos tem concedido, pelas vitórias, pela salvação que o Senhor tem operado. Irmãos, louvado seja Deus. Não é que já muitos aceitaram este convite, mas a seara é grande, os obreiros são poucos. E se o irmão ainda não se alistou, o Senhor está hoje convidando: meu filho, minha filha, vem para a minha obra. Eu quero-te usar. Eu quero operar grandes livramentos através da tua vida. Amém? Alguns irmãos poderão pensar o seguinte: mas isto, nós já não vivemos no tempo da guerra. Isto aqui é uma coisa já muito antiga, pastor. Estamos aqui a ler um texto que já tem mais de 3.000 anos. A nossa vida agora é diferente. Agora a sociedade evoluiu, nós já não temos que ver as coisas assim. Então eu convido os irmãos a lermos um texto em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 3 e 4, que já era muito tempo depois. Obviamente que tudo isto nós acabamos de falar, estas batalhas em que naquele tempo foram necessárias para estabelecer os limites e as fronteiras de Israel. Mais à frente, Paulo, em particular, ele entendeu que a nossa batalha hoje não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades malignas, que estão nos ares, que nós temos que enfrentar hoje, não uma luta física. Nós não temos aquele entendimento das cruzadas. Agora temos todos pegar aqui em metralhadoras, bazucas, e vamos todos invadir a China, aqueles países ali muçulmanos em que o Evangelho é proibido, em que andam lá a destruir as igrejas, e vamos lá defender os nossos irmãos cristãos. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa batalha é uma batalha espiritual. E que às vezes essa batalha ela começa-se a travar dentro da nossa mente, em que começa a surgir a dúvida, em que começam a sentir os receios, em que começa a vir a timidez, em que às vezes começa a vir a confusão com as ideias que o mundo tenta introduzir na nossa mente, irmãos. E a nossa batalha é uma batalha espiritual, em que o Senhor Ele nos convida a nos fortalecermos espiritualmente para podermos vencer essa batalha. Então, na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz o seguinte, ele falando com Timóteo, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos, lá está, como bom soldado de Cristo Jesus. Os irmãos agora reparem nesta expressão. Nós estamos a falar dos valentes de Davi. E Paulo está a falar do soldado daquele que é
o filho de Davi, que é Jesus Cristo. Amém? Então os irmãos estão aqui a ver a aplicação. Então, esta palavra dos valentes da vida, ela tem uma aplicação para nós. Nós agora vamos aplicá-la à nossa vida, mas no plano espiritual. Os irmãos vejam também, no outro texto está também projetado, aquilo que Paulo, ele falou à igreja dos Coríntios. Paulo não diz assim, olha, irmãos, estejam descansados, não é, que agora vocês só têm que confiar no Senhor, não é, que Ele vai-vos dar tudo o que vocês precisam e vocês não precisam de fazer nada. Vai ser tudo fácil a partir de agora. É isso que ele diz? Não, diz assim, vigiai, estai firmes na fé. Depois ele usa aqui uma expressão militar, não é, que ele diz, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Bem, irmãos, e para nós entendermos o que é que significa este fortalecer, na última aula o pastor Tony falou num aspecto que é muito importante, quando nós somos valentes, nós temos que ser valentes armados. Bem, nós temos que entender que a nossa vida espiritual, o projeto que o Senhor tem para a nossa vida, exige que nós tenhamos numa posição de guerra, não é, de batalha. E ninguém vai para a guerra de robe nem de chinelos. Não é? Se algum de nós fosse assim para a guerra, o que é que acontecia? Nós éramos, num abrir e fechar de olhos, nós íamos desta para melhor. Ou éramos capturados. Então nós temos que ir para a guerra armados, preparados, conforme está escrito na carta aos Efésios, calçados com os sapatos da preparação do Evangelho, cingidos com o cinto da verdade, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, e toda a armadura, não deixamos nada de parte, tem que ser toda. Se a gente deixar uma parte, ficamos vulneráveis nessa parte. Então, é vestir toda a armadura. Irmãos, e um dos aspectos destas armas, que foi inclusivamente mencionada na última aula, que foi dada sobre este tema, é a oração, irmãos. Nós não podemos viver uma vida de vitória na presença do Senhor se nós não tivermos uma vida de oração na presença do Senhor. Esta é uma arma que não pode faltar. Os irmãos reparem, estamos aqui a falar de valentes. Os irmãos lembram-se de Pedro, não é? Aquele discípulo de Jesus, não é? Que foi tão usado pelo Senhor. Ele achava que era muito valente, não era? Ele até disse, olha, Senhor, de maneira nenhuma, eu te negarei. Só que ele teve um problema, não é? Ele tinha um problema, ele e os outros discípulos, é que eles não aguentavam muito tempo a orar. O Senhor foi orar lá no Getsémane e eles rapidamente começavam a orar e depois adormeciam. Até que Jesus chegou ao pé deles e disse assim, ó Pedro, Tiago, João, que eram os três que estavam ali com eles, vocês nem sequer uma hora conseguiram velar comigo? Eu agora estou-me a lembrar ontem da vigília. Não sei como é que os irmãos estiveram lá, se calhar alguns irmãos estavam a ver o relógio. Bem, a vigília hoje vai ser um quarto de hora. Chegou à meia hora, continua a vigília. Já estou cansado, já estou aqui há muito tempo. Irmãos, uma hora foi aquele tempo que o Senhor até estipulou como sendo o mínimo. E o Senhor disse a Pedro, olha Pedro, tu nem uma hora conseguiste orar. E nós vimos qual é que foi a consequência disso. Pedro seguiu Jesus de longe, chegou lá ao lugar onde estavam a julgar Jesus, e chegou lá uma criada, uma empregada, uma senhora que não tinha assim grande influência, que não lhe podia fazer mal nenhum, e perguntou-lhe, olha lá, tu não és também discípulo de Jesus? E aquele valentão cedeu e fraquejou ali diante de uma mulher. É isso que acontece, irmãos, quando nós não usamos esta arma que é a oração. Agora, quando nós oramos, quando nós nos fortalecemos, lá está, no Senhor, aquilo que vai surgir no momento da batalha não somos nós. Com os nossos receios, com as nossas limitações, as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, mas quando nós estamos em oração, fortalecidos no Senhor, nós aí somos fortes. Vem a luta, e nós até nos surpreendemos
não é? De alguns atos de valentia que nós tomamos. Porquê? Não fomos nós, é o Senhor que está em nós, que nos leva a ter esta valentia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem? Então, este é um dos aspectos que nós queríamos aqui falar aos irmãos, esta necessidade de nós nos fortalecermos no Senhor, nós usarmos as suas armas, em particular a oração. Outra arma que foi muito mencionada na última aula é também a leitura, o conhecimento da palavra. Lembremos-nos daquele valente, não é, que lutou tanto que a sua espada ficou pegada à mão. Irmãos, hoje nós vamos vencer se nós tivermos fé na palavra do Senhor. Se nós a usarmos nas nossas decisões, não é, nos momentos em que nós temos que discernir entre aquilo que está certo, está errado, entre aquilo que agrada e aquilo que não agrada ao Senhor, nós vamos nos agarrar, não às ideias deste mundo, não às modas, mas nós nos vamos agarrar à palavra do Senhor. E é nela que nós vamos vencer. Amém? Irmãos, e falando agora de outro aspecto, nós da última vez, o pastor Tony mencionou aqueles 3 primeiros valentes, não vamos aqui hoje repetir acerca deles. Nós hoje vamos falar um pouco sobre 2 outros valentes que nós encontramos aqui nesta descrição. Um deles é Benaia. Benaia, que era um dos valentes, que a palavra diz que ele não chegou aos 3 primeiros, mas ele foi muito usado pelo Senhor. E a palavra menciona 3 situações em que ele demonstrou a sua valentia. Irmãos, o Senhor nos diz que nós não, ao aplicarmos a sua palavra, o texto que ali está não tem um discernimento, nós podemos discernir a palavra a vários níveis. E aquilo que nós podemos fazer uma aplicação hoje não quer dizer que amanhã o Senhor, pelo seu Espírito, não nos leve a fazer outra aplicação. Mas nós olhamos aqui para a vida de Benaia e há uma coisa que nós vamos achar muito particular, em que enquanto os outros valentes, nós vimos a lança, que eles usavam a lança, havia o primeiro, a arma que estava ali em evidência era a lança. O segundo valente, nós vimos que a arma que estava em evidência era a espada. E qual era a arma que está em evidência aqui na pessoa de Benaia? É uma arma muito curiosa, que a única arma que é mencionada em relação a Benaia é o cajado. E quem é que usa o cajado? São os guerreiros. Os guerreiros andam lá mesmo no tempo de Davi, eles não andavam lá com cajados. Então, esta curiosidade, se podemos assim dizer, é uma pista que o Senhor nos dá da forma como nós podemos aplicar esta personagem, Benaia. Nós vemos também que Benaia, enquanto os outros valentes, está mencionado na palavra que eles venceram 300, 800, assim, números desproporcionais. Benaia, se nós formos a ver, venceu 2 moabitas, venceu um leão que estava lá numa cova, venceu um egípcio. Comparado com os outros, parece que não é assim grande coisa. Mas nós vamos procurar aqui discernir o que é que o Senhor nos está a falar. Qual é o tipo de ensino que nós podemos extrair daqui? Ora bem, o cajado, conforme os irmãos bem entendem, é a arma do pastor. Não é? E o pastor, eu estou aqui a falar não apenas para os ministérios, mas para todos aqueles irmãos que têm um coração de pastor, porque o Senhor, ele quando falou com Pedro, diz assim, olha, tu amas-me? Então se tu me amas, toma conta das minhas ovelhas. Será que é só o pastor que toma conta das ovelhas? O pastor da igreja? Não, o pastor da igreja. São os diáconos, responsáveis dos grupos, as professoras das classes, das crianças. E os irmãos, de alguma forma, estão envolvidos neste trabalho de apacentar, tomar conta da herança do Senhor, daqueles que o Senhor comprou com o seu sangue. Amém? Então, este Benaia tem a ver com esta valentia daqueles que têm um coração de pastor.
O Senhor, lá no capítulo 10 do Evangelho de João, diz o seguinte: o mercenário, ele quando vê vir o lobo, o que é que ele faz? Ele é covarde, ele foge. Mas o pastor, ele é valente. E é desta valentia que nós vemos aqui na pessoa de Benaia. Ele foi valente. Ele não fugiu aos problemas. Ele viu que estava ali um perigo e ele o enfrentou. E nós, muitas das vezes, nós vimos vir o perigo sobre o rebanho, sobre a igreja, sobre aqueles que nós estamos a cuidar. Irmãos, e ser valente é isto, é lutar para preservar a vida das ovelhas. Amém? Nós vemos aqui várias situações com que Benaia se deparou, aqueles 2 leões de Moab. Lá está, irmãos, vamos fazer aqui uma aplicação, não quer dizer que seja a única que nós podemos fazer, mas o pastor, às vezes ele encontra estas situações na igreja. São 2 que se levantam, Moisés, que teve Coré e Abirão, que se levantaram contra ele. Aqueles 2 que se opuseram também lá no Egito, aqueles magos. E muitas vezes na igreja, às vezes há um irmão assim meio desacertado, que não concorda com alguma coisa, aquilo começa a mexer com ele, e geralmente ele, quando vai enfrentar o pastor, ele não vai sozinho, ele arranja sempre mais outro para... E o pastor às vezes tem que lidar com estas coisas. Eu lembro-me de um irmão que ele, quando vinha ter comigo para criticar e falar de alguma coisa, ele nunca vinha em nome dele. Ele dizia sempre: os irmãos da igreja estão-se a queixar disto. E eu já sabia que aquilo vinha da cabeça dele. Só que ele não queria enfrentar as coisas assim. Então, às vezes, nós temos estas situações assim. Mas o Paulo, ele diz o seguinte em relação a este tipo de situações: olha, Timóteo, não te preocupes muito. Olha, isto é uma coisa que sucede. Tu tens que ser firme. Mas se tu fores firme, mais cedo ou mais tarde vai ficar patente para todos que estas pessoas, elas estão num desacerto. E tu vais ter de deixar de preocupar. Então são estes 2 leões, às vezes estas situações que exigem valentia da parte do pastor. Amém? Depois nós temos aqui também o leão na cova em tempo de neve. Às vezes o pastor da igreja ele tem que enfrentar esta... É uma coisa difícil para quem é pastor enfrentar a frieza na igreja. Quando nós subimos ao púlpito, vamos dirigir o louvor e de repente nós pedimos para os irmãos glorificarem o Senhor e começamos à espera, ninguém se levanta, está tudo ali parado. Irmãos, dói o coração, mas o pastor ele não se acomoda com isso, ele vai, busca, luta com o Senhor. Muitas das vezes o que é que ele vai se dar conta? É que lá está o tal leão escondido na toca. O Senhor começa a mostrar onde é que está o problema, onde é que está a raiz da frieza. E às vezes o leão está lá na toca, olha, aquele problema está ali, eu já o vi, e nós temos 2 hipóteses. Ou dizemos, olha, deixe estar, ele está lá descansadinho na toca, enquanto ele não sair de lá, eu também não o chateio. Mas o valente é aquele que vai lá à toca, enfrenta o leão e derrota o leão. Porque se nós não o enfrentamos, mais cedo ou mais tarde ele vai sair e ele vai abocanhar as ovelhas. Amém? E por fim, nós vemos aqui o egípcio, que é aquele homem, numa das passagens, o egípcio, este soldado egípcio, ele é descrito como um homem de uma grande aparência. Aquele egípcio, acredito que muitas das vezes ele nem sequer teve que lutar, ou não teve que lutar muito, porque a aparência dele era tão aterradora, a sua altura, a força das suas armas, que aquilo desmotivava qualquer pessoa. Mas Benaia, ele tinha um coração de pastor. Ele foi lá, ele enfrentou-o com o cajado. O egípcio veio com uma lança, que são os argumentos do mundo. Às vezes nós vimos ideias do mundo tentando entrar na igreja, às vezes até com opiniões dadas por pessoas muito conceituadas, às vezes até um irmão assim da igreja que vem com esta ideia, com aquela. O pastor, coitadinho, às vezes com algumas limitações até em termos académicos, vai ter que enfrentar aquilo porque ele olha para a palavra do Senhor e ele diz, não, mas aqui, de acordo com a minha Bíblia, aquilo que aquele irmão está a dizer não é assim.
não é? Mas ele é valente. Ele vai e enfrenta. Ele diz, não é verdade. Aquilo que está escrito na palavra do Deus em quem confia é isto. Ele vai e enfrenta e ele, mais uma vez, não porque ele seja capacitado por ele próprio, mas porque ele é capacitado pelo Senhor, ele vai e o Senhor lhe dá a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das coisas que eu me lembro que o pastor Tony lembrou quando ele deu a primeira aula foi o seguinte: o Senhor não chama os capacitados, o Senhor capacita aqueles que Ele chama. Amém, irmãos? Então nós, se calhar alguns dos irmãos estão a ouvir isto e pensam, eu assim já não quero ser pastor, não é? Eu até gostava, não é de ser pastor, dos irmãos terem aquela deferência, aquela educação, não é? Eu até gostava, mas se é para isto, não é? Se é para ter que ir enfrentar leões lá na toca, se é para ter que enfrentar egípcios, não é? Então aí não contem comigo, não é? Que aí já não consigo, irmãos. Eu volto a repetir, o Senhor, Ele capacita aqueles a quem Ele escolhe. Então, se o Senhor o escolheu, se o Senhor o quer para essa bênção que o Senhor diz, que o ministério, tomar conta de ovelhas, e eu volto a repetir, o pastor não é apenas o pastor da igreja, é todos aqueles que estão envolvidos neste trabalho. As professoras, os diáconos, os responsáveis dos grupos, os responsáveis das células. Mas às vezes eu imagino um responsável de célula marcou uma reunião e só apareceu um membro da célula. Dá vontade de desistir, não é? Dá vontade de desanimar, mas o valente ele não desiste. Ele vai aos pés do Senhor, ele ora, ele busca o Senhor, ele vai e fala com os outros membros. Ele diz, irmãos, vamos buscar o Senhor, vamos estar juntos, porque juntos nós somos mais fortes. O Senhor tem uma bênção para nós. O Senhor orientou que nós não o busquemos sozinho, mas que nós o busquemos em células, em grupos. O Senhor mostrou que nisso ia haver uma bênção para as nossas vidas e, irmãos, vamos perseverar nisso. Não, o irmão não desanima e o Senhor lhe dá uma grande vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, quanto tempo é que... Acho que já devo estar a falar há muito tempo. Já terminou? Amém. Então, irmãos, poderíamos falar ainda mais, mas... Mais 5 minutos? Amém. Então, os irmãos, vamos apenas meditar ainda um pouco sobre Urias. Eu vou procurar ser muito breve. Foi mais um valente que está lá na lista, lá no fim da lista. Este valente é um daqueles que há alguns valentes que nós não sabemos muito acerca deles. Talvez a maior parte daqueles que estão lá na lista. Mas acerca deste valente em particular, Urias, não é? Se os irmãos conhecem um bocadinho a Bíblia, saberão que Urias foi aquele homem que era marido de Batseba, aquela mulher com quem Davi cometeu o adultério, que mais à frente ele procurou ele chamou Urias, como ele percebeu que aquela mulher tinha ficado grávida, engravidou, ele queria ocultar aquilo, então ele chamou Urias, não é, para que ele estivesse com a mulher e ninguém percebesse de quem é que era o filho. Basicamente, resumindo, foi isso que aconteceu. Só que Urias, quando ele foi chamado por Davi, Davi disse-lhe, olha, vai para a tua casa, lava os pés, descansa, aí depois voltas outra vez para a guerra. Só que o que é que Urias respondeu a Davi? Os irmãos reparem, a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, que era o chefe do exército, era o general, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Irmãos, e nós vemos aquilo que nós podemos chamar o ADN do valente. Não é? Urias, ele estava lá no meio da lista. Nós podíamos falar aqui de Urias como podíamos falar de outro qualquer. Era assim que eles eram todos. Eles tinham esta mentalidade, irmãos. E é esta mentalidade
que o Senhor Ele quer ver nas nossas vidas. Porque é com estes valentes, é com esta mentalidade, irmãos, que nós vamos vencer as vitórias do Senhor. Irmãos, e qual era a mentalidade que ele tinha? Em primeiro lugar, os irmãos reparem como é que ele se dirigiu em relação a Joabe, que era o chefe do exército. Joabe, meu senhor. Aqui, curiosamente, este valente, ele não está aqui a falar de Davi, meu senhor, como autoridade que estava acima dele, mas ele estava a mencionar Joabe, porque ele entendeu, ele era um soldado, e um soldado que é um bom soldado, uma das características que ele tem, ele é submisso, ele é sujeito à autoridade. Joabe até podia ter as suas coisas, nós vemos mais à frente que ele nem sequer ficou nesta lista de valentes, não vamos estar aqui a desenvolver isto, porque na realidade ele não era um valente de Davi, ele era valente de outra coisa, mas aquele que é um bom soldado, ele conhece a disciplina e ele é obediente e ele aceita a autoridade. Amém? Então, é algo que o Senhor ele quer ver. Há aqueles irmãos que têm um pouco esta mentalidade. Aquilo que eu concordo, eu obedeço. Aquilo que eu não concordo, eu não faço. Aquilo que eu me identifico, eu participo. Aquilo que eu não me identifico, eu não participo. Irmãos, essa mentalidade que eu acabei de escrever agora é a mentalidade exatamente do povo que vivia no tempo de juízes, em que eles viviam derrotas atrás de derrotas, que era cada um fazia aquilo que parecia bem aos seus olhos. Então, se nós queremos uma igreja que não há crescimento, igreja em que não há dons, igreja em que não há o poder do Senhor, irmãos, vamos ter esta mentalidade de cada um fazer aquilo que acha bom aos seus olhos. Se nós queremos essa situação, se estamos contentes com ela, só que depois os irmãos só os aviso para o seguinte: essa situação não vai durar muito tempo, porque os inimigos vão vir, e depois vão começar a vir os problemas no seu lar, problemas aqui e acolá, e o irmão vai ser derrotado, e este é o caminho da perdição. É assim que o Senhor chama este tipo de mentalidade. Agora, se o irmão quer uma vida de vitória, quer participar numa igreja abençoada, onde o Senhor opera, onde há salvação, o irmão aprenda este segredo, que é o segredo da sujeição. Não ao homem, mas àqueles que o Senhor coloca para estarem à frente do povo. Bem, conforme eu disse, o homem que o Senhor coloca, ele pode até nem ser perfeito, mas o Senhor trata com ele. Davi falhou, não falhou, mas o Senhor tratou com ele, o Senhor, ele estava à sua responsabilidade, o Senhor disse: olha, eu coloquei este homem, mas se ele falhar, eu comprometo-me a tratar do assunto. Amém? Então nós estamos em boas mãos quando é alguém que está ali ungido e enviado da parte do Senhor. E por fim, para terminar agora mesmo no fim, ele apenas era sujeito, mas ele era também solidário com os seus companheiros de batalha. Amém? Ele viu que os seus companheiros estavam lá na guerra, ele pensou: não, eles estão lá a estão lá a batalhar, estão lá a arriscar a vida deles, e eu agora vou descansar na minha casa. Irmãos, o coração dele estava na batalha. Estão ali os meus irmãos, eu faço falta lá, eles precisam de mim, eles vão estar debaixo de uma ameaça, eu preciso estar lá ao lado deles para eles não serem mortos. E era esta mentalidade que havia no coração de Urias. Ele não pensava nele, não era ele que estava no centro, mas em primeiro lugar o Senhor e em segundo lugar os seus companheiros de luta, aqueles que estavam ao seu lado, esbatendo a mesma batalha, a batalha que nós estamos todos travando para um dia alcançarmos a salvação. Amém? Esta é a palavra do Senhor.